Oi, gente, eu, a Gabriela Baia e a Isabela Raidrich vamos apresentar o episódio 15 da série Reflexos dos Dias Atuais, sobre a Era Vargas. Espero que vocês gostem e aprendam um pouquinho mais com a gente. A Era Vargas foi um período de 15 anos da história brasileira, que foi de 1930 a 1945, no qual Getúlio Vargas era o presidente do país. Afinal, quem foi Vargas, Gabi? Então, Getúlio Dornelles Vargas nasceu em 19 de abril de 1882, em São Borja. Ele foi advogado e um político brasileiro que pôs o fim à República Velha. E Isa, como ele se envolveu com a política? Então, Gabi, a evolução de Vargas ao poder foi resultado direto da Revolução de 1930, que destituiu Washington Luiz e impediu a posse de Júlio Prestes, que era o presidente eleito que assumiria o país. Eu sei que o governo dele foi dividido em 3 fases, mas eu não lembro muito bem sobre a primeira. Você pode me explicar, Isa? A fase recebeu o nome de governo provisório e foi de 1930 a 1933. Como o próprio nome diz, deveria ter sido uma fase de transição em que Vargas rapidamente organizaria uma Assembleia Constituinte para elaborar uma nova Constituição para o Brasil. Mas Vargas adiou o quanto foi possível a realização da Constituinte. Caramba, ele enganou o povo para conseguir ficar no poder, né? Nessa fase, Vargas já realizou as primeiras medidas de centralização do poder e assim dissolveu o Congresso Nacional. A demora de Vargas em realizar eleições e convocar uma constituinte teve impactos em alguns locais do país, como São Paulo, que se rebelou contra o governo em 1932, no que ficou conhecido como Revolução Constitucionalista de 1932. Ah, dessa parte eu me lembro. O movimento foi um fracasso e após a sua derrota, Getúlio Vargas atendeu às demandas dos paulistas, nomeando o estado um governador nascido em São Paulo, além de garantir a realização de uma eleição em 1933 para compor a Constituinte. Dessa Constituinte foi promulgada a Constituição de 1934. A nova Constituição foi considerada bastante moderna para a época e trouxe novidades, como o voto feminino universal. Junto da promulgação da Constituição, Vargas foi reeleito indiretamente para ser presidente brasileiro em 1934 a 1938. Após isso, um novo presidente deveria ser eleito. Você sabe mais sobre esse período, Isa? Acho que a crise de 1929 foi bem nessa época. Como ele lidou com isso? Então, Gabi, nessa fase, a política econômica de Vargas concentrou-se em combater os efeitos da crise de 1929 no Brasil. Para isso, agiu comprando milhares de sacas de café e incendiando-as como forma de valorizar o principal produto da nossa economia. Nas questões trabalhistas, autorizou a criação do Ministério do Trabalho em 1930 e começou a intervir diretamente na atuação dos sindicatos. Logo depois veio o governo constitucional, que foi de 1934 a 1937. Nessa fase, o governo de Vargas, em teoria, deveria ir até 1938, pois o presidente não poderia concorrer à reeleição. Mas a política brasileira como um todo andava bem radical, e assim surgiram alguns grupos. Um deles foi a Ação Integralista Brasileiro, AIB, que era um grupo de extrema-direita que surgiu em São Paulo em 1932. Esse grupo possuía inspiração no fascismo italiano, expressando valores nacionalistas e até mesmo antissemistas, e tinha como líder Plínio Salgado. Eu lembro de uma, Gabi, que era a ANL, a Aliança Libertadora Nacional, que era um grupo de orientação comunista que surgiu como frente de luta antifascista no Brasil e converteu-se em um movimento que buscava tomar o poder do país pela via revolucionária. O grande líder desse grupo era Luiz Carlos Prestes. Isso mesmo, Isa. A ANL, inclusive, foi a responsável por uma tentativa de tomada de poder aqui no Brasil, em 1935. Esse movimento ficou conhecido como Intentona Comunista e foi deflagrado em 3 cidades, Rio de Janeiro, Natal e Recife, mas foi um fracasso completo. Após a Intentona Comunista, Getúlio Vargas ampliou as medidas centralizadoras e autoritárias, o que resultou no Estado Novo. Essa fase constitucional da Era Vargas estendeu-se até novembro de 1937, quando Getúlio Vargas realizou um autogolpe, cancelou a eleição de 1938 e instalou um regime ditatorial no país. O golpe do Estado Novo teve como pretexto a divulgação de um documento falso conhecido como Plano Cohen. Esse documento falava sobre uma conspiração comunista que estava em curso no país.
O Estado Novo foi de 1937 a 1945. Foi a fase ditatorial da Era Vargas e estendeu-se por 8 anos. Nesse período, Vargas reforçou o seu poder, reduzindo as liberdades civis e implantou a censura. Também foi o período de intensa propaganda política e um momento em que Vargas estabeleceu sua política de aproximação das massas. No campo político, Vargas governou a partir de decretos-leis. Isso significa que as determinações de Vargas não precisavam ser aprovadas pelo Legislativo, pois já possuíam força de lei. O Legislativo foi suprido e, assim, o Congresso e as Assembleias Estaduais e Câmaras Municipais foram fechadas. Todos os partidos políticos foram fechados e colocados na ilegalidade. A censura instituída ficou a cargo do DIP, que era o Departamento de Imprensa e Propaganda, que foi responsável por censurar as opiniões contrárias ao governo e produzir a propaganda que ressaltava o regime e o líder. Para fazer a propaganda do governo, foi criado um jornal diário na rádio chamado A Hora do Brasil. Durante esse período também se destacou a política trabalhista, onde veio a criação do salário mínimo em 1940 e a consolidação das leis do trabalho, CLT, em 1943. Os sindicatos passaram para o controle do Estado. A participação brasileira na Segunda Guerra e o desgaste desse projeto político autoritário enfraqueceram o Estado Novo perante a sociedade. Assim, demandas por novas eleições começaram a acontecer. Pressionado, Vargas decretou para o fim de 1945 a realização de uma eleição presidencial, e em outubro desse mesmo ano foi deposto do poder pelos militares. Mas, Gabi, quais foram os reflexos que a era Vargas nos trouxe para os dias atuais? Então, Isa, essa fase do governo brasileiro foi muito importante para as coisas que temos e são necessárias até hoje, como as leis trabalhistas, a criação do salário mínimo, que é usado por bastante brasileiro até hoje, e também o início da participação das mulheres nas eleições, que foi uma coisa muito significante para nós mulheres. Então, esse foi o nosso podcast de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa série e tenham aprendido mais com esses 15 episódios.